O assunto da aula de hoje é sobre racismo. Essa é a minha hora que a internet dela voltar. Ela se caiu ou ela volta a compor a mesa. Então, quem é que assistiu a aula da semana passada? Precisamos saber disso, já que vocês estão falantes, vamos aproveitar. Sim, espero mais comentários. Mas assim, vocês entenderam, quem assistiu a aula da semana passada, entendeu o que a gente quis passar? A Vitória respondeu, agora ela vai ter que responder se sim ou se não. Pode dizer que não, não tem problema. Voltei. Eu esqueci o Lucas, senão... Se não tiver escrito Lucas, não funciona. Tá. Pra Vitória pode ter ficado tranquilo e de boas. Mas chegou ao nosso conhecimento, alguém que controla a página do YouTube comentou com a gente que houve uma dúvida, foi feito um comentário de dúvida sobre a questão do racismo reverso. Tá? Não ficou tudo anônimo e tal, ninguém nos disse quem é que ficou com essa dúvida ou não, só disseram que foi feita, tá? E a ideia era de que racismo reverso realmente não existe, porque racismo é o preconceito contra qualquer raça, tá? E como que existiria um racismo reverso se o racismo é o preconceito contra qualquer tipo de raça? Tá. Por mais que um dicionário, que vocês fossem buscar essa definição num dicionário, e isso estivesse lá, a gente não pode simplesmente partir da ideia de que é isso que a gente vê, tá? Porque parece que qualquer coisa que está na internet é verdade, né? Mas a gente precisa, quem nos acompanha desde o primeiro dia, essa nossa aula 24, nós falamos, ao fim dessa aula nós vamos ter conversado com vocês durante 24 horas, o que não é pouca coisa, tá? E a gente vem fazendo uma construção, a gente explicou para vocês o que era sociologia, né? Basicamente, a gente vai falar por que o tema sobre racismo, aí eu tô vendo que eu já vou deixar a Samara falar. Por que o tema do racismo é um tema para sociologia? Tá? Porque ele interfere, e ele interfere não, ele vai analisar as relações sociais. A gente tem em temas como a sociologia, a gente tem coisas como político e privado, a gente tem indivíduo e sociedade, a gente pode falar do que é social, tá? E o estudo desse social é o sociológico, é a sociologia. Muito bem, um estudo. O estudo das coisas que acontecem nessa sociedade. Agora eu vou precisar que não só a Vitória responda, mas todo mundo. Eu não dei boa noite pro Renan. Boa noite, Renan. Alguém já viu alguma notícia, alguma história de alguém, de alguma pessoa que era branca e sofreu racismo? Por ser branco. Por ser branco, exatamente. Pode ser sim ou não, e se alguém conhecer alguma coisa, conte para nós. Exemplo de situação de alguém que foi seguido no supermercado, no shopping, por ser branco. Foi xingado na escola porque o cabelo é liso, porque a pele é clara, recebe menos porque é branco, descendente de italiano. Pois então,
Aí as pessoas podem vir com certos argumentos do tipo, pessoas morrem todo o tempo, brancas morrem todo o tempo. Sim, mas a pergunta é, o que acontece de ruim com essas pessoas brancas é pelo fato simples e único de que elas são brancas? Não, né? Houve algo na história que promoveu esse linchamento pelo fato dessa parcela da população ter a pele branca, que seria o que a gente está falando de racismo reverso? Porque qual é a questão? A gente viu essa dúvida no vídeo da aula anterior e na aula passada a gente falou um pouco sobre isso, sobre o conceito de racismo. E quando a gente fala racismo, vem na nossa cabeça o quê? Racismo com uma população negra. E aí a gente conversou sobre os 400 anos de escravidão que houveram no Brasil, sobre o pós-escravidão, onde foi assinada a Lei Áurea lá em 1888. E aí o que aconteceu depois? Acabou o racismo? Não existiu mais? O que aconteceu com essa população? Ela conseguiu ser reintroduzida na sociedade de forma que o que houve com eles foi esquecido, foi apagado, não gerou nenhum trauma, não gerou nenhuma sequela. Então a gente foi construindo essa linha histórica com vocês para demonstrar que o racismo ele não é uma coisa que teve hoje, que teve semana passada, 50 anos atrás. É uma coisa que veio lá desde o início, quando a população do continente africano foi trazido para cá como escravo. A gente viu isso também nos modos de produção, onde as pessoas eram tratadas como objetos, não como pessoas, onde as pessoas podiam ser donas de outras pessoas, onde eram tratadas como mercadorias. A gente explicou também a situação dos povos que eram inimigos ficarem no mesmo lugar e isso gerar conflitos, as famílias serem separadas para não ter nenhum tipo de união deles e de repente gerar aí uma fuga, uma rebelião. E enfim, a gente viu todo esse contexto e depois disso a gente viu um pouquinho da obra do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, desse mito que é o Brasil ser um país que tem essa democracia, que racialmente é um país democrático, que a miscigenação resolveu todos os nossos problemas. E aí hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esses conceitos, eu trouxe alguns dados também, para a gente ver que mesmo hoje, já passou um pouco mais de 100 anos que a Lei Áurea foi assinada, mas mesmo assim, isso é uma coisa que vai levar gerações. E não é a miscigenação, não é uma questão biológica, mas sim uma questão educacional. Lá no início a gente falou também sobre o fato social, o racismo é um fato social. E aí aqui relembrando, quais eram as características do fato social? Alguém se lembra? Eram 3 características: externo, Bem didático. Externo. não 2, depende do indivíduo, isso, externo. Alguém lembra dos outros 2? a Manu tá digitando. Externo é coercitivo e tem mais um.
Ah, não tem problema. Mas tudo bem, já é mais da metade do caminho andado. Então, o fato social, eu tô muito surpresa que vocês lembraram. Que bom, Luciano. Que existe um fato social, já tô feliz. Sim. Mas, enfim, o fato social, ele tem essas três características. Ele é estéril, ele é coercitivo e geral. E lá, quando a gente viu isso, se não me engano, a minha fita do Mark Zuckerberg está incomodando. A gente viu que o racismo ele é um fato social, porque o que acontece? Ele é externo ao indivíduo, não é uma coisa que depende da Samara, do Lucas, ele tá, mesmo que ele faça parte da nossa vida, ele é externo a gente, ele não é nosso individual. Ele é coercitivo porque já aconteceu com você de estar numa rodinha de amigos e alguém fazer uma piada racista, que não é uma piada, é uma coisa feia. E aí todo mundo dá risada. E aí você pensa, mas isso não foi certo. Você está sendo racista. Mas todo mundo ali deu risada e quando você se deu conta, você também riu. Por quê? Você foi coagido a fazer parte daquilo ali. E aí, para você se dar conta, para a gente trabalhar essa coisa, que foi, em muitos casos, no meu caso pessoalmente, isso fez parte quando eu cresci ouvindo isso, e é com muito trabalho que a gente vai desconstruir essas questões. Não chega um ponto que a gente tá 100%, a gente depois vai ver alguns termos que a gente ainda usa, e a todo momento a gente tem que estar trabalhando isso na gente. E ele é geral porque ele não está em determinado grupo, ele está na sociedade, então ele é geral. Ele faz parte, por exemplo, no Brasil, mais de 5% da população do Brasil se considera negra ou parda. Esses são dados do IBGE do ano passado, que foi o mais recente que eu consegui. Então, o fato social, que aqui a gente está falando do racismo, a gente conversou que também ele leva gerações para ser modificado. Não é hoje que eu e o Lucas vamos dar essa aula aqui e vai mudar. Isso a gente vai trabalhar por muito tempo e a gente vai ter que modificar isso na gente, nos nossos familiares, nos nossos amigos. Eu acho que na nossa faixa etária, principalmente na nossa rede de amigos, é muito difícil, porque sempre tem aquele amigo que fala, e aí você fala para ele, cara, isso não foi legal, isso não se faz, isso não é uma coisa que se diz. E aí você vira a pessoa, mas que chata, não dá mais para falar nada. Alguém já ouviu isso? Não dá mais para fazer uma piada. Mas aí você diz para essa pessoa, uma piada que machuca uma pessoa, que machuca uma etnia, e isso é engraçado para você? É engraçado para você fazer pouco de um povo que viveu 400 anos sendo escravo? Eu não acho isso engraçado. Aí a pessoa vai pensar, realmente. Mas enfim. Ou te bloqueia. Mas eu vou aproveitar que eu percebi que eu acho que a Samara tá no calabouço da CIA, porque ela parece que tá numa caverna. Mas vamos aproveitar esses tijolos aí, me deram uma ideia para a gente seguir daquela questão que a gente estava antes de falar do fim da escravidão, né, e essas coisas. Isso tudo, tá? Porque vamos pensar, a gente já pensou um pouco nisso antes, vamos pensar mais um pouquinho para a gente dar seguimento para as coisas. Tá, como é que era, como é que se dava em questão de posição quando ainda existia escravidão? Quais eram as relações? Lembra que a gente está pensando sempre em relações entre as pessoas. Como é que eram as relações entre as pessoas durante a escravidão?
elas eram iguais, eram relações. As pessoas tinham o mesmo poder de escolha, o mesmo poder de fala. Não, eu não tô pedindo para falar, tá? Eu não tô falando se eram relações horizontais ou se eram relações verticais. Eu preciso de Porque bonequinho. uma coisa é, por exemplo, o pior é que aqui eu só tenho ferro. Não, e deixa eu mostrar para vocês. Meu Deus, ela realmente foi abduzida por um filme histórico. Deixa eu colocar um carvãozinho dentro. Um dia a gente fala sobre isso. Mas, Verticais. enfim, Verticais. pensem no... Vamos fazer teatrinho eu e o Lucas. Se eu sou, por exemplo, vamos usar o negócio. O Renan disse que eram relações de posse, tá? E a Manu acha que são relações verticais. Verticais são. Não, me perdoa. Verticais, Olha, horizontais. olha só. Olha só. Olha o estado. Olha o estado da pessoa. E é o menino que era da física, né? Eu adoro Verticais. falar isso pro Lucas. Sim, já. Se eu sou dono de alguém, eu posso dizer aonde aquela pessoa vai ou não. Eu estou numa relação hierárquica acima. Né? A gente pode dizer que era um modelo de construção onde um ficava em cima do outro. Vamos utilizar a imaginação aqui para fazer uma aproximação. Se a gente. Inclusive, a gente pode pensar nisso se vocês procurarem. Agora está tendo visitas em museu online. Tem o fórum, desculpa, o Farol da Barra, lá em Salvador, na Bahia, que inclusive já foi capital brasileira, onde tem réplicas em miniatura dos navios negreiros. E se vocês forem ver, ele mostra inclusive simbolicamente e não simbolicamente, né? Porque as pessoas estavam realmente ali. Mas era o quê? Os desbravadores, os senhores de escravo, os comerciantes ficavam em cima e os escravos que vinham, eles vinham embaixo amontoados um em cima do outro. Se alguém morria, ficava ali junto o corpo e aí acumulavam as doenças. Então, até nesse sentido, você pode ver a verticalidade das relações. Os que mandavam, os que eram donos, os que eram brancos ficavam em cima, e a população que vinha para ser vendida como mercadorias, como objetos, que eram as pessoas, ficavam na parte de baixo do convés. Então, desde o princípio, a gente já vê como essas relações funcionam. E aí, lá no livro do Gilberto Freire, ele vai colocar alguns exemplos de que, por exemplo, alguns senhores de escravos, alguns senhores de engenho, eles chegavam a apadrinhar crianças, inclusive crianças que eram bastardas deles, e eles não assumiam, como viravam padrinhos, mandavam para um convento para ser padre, e que aí essas relações elas eram o que traziam a ideia dele de democracia racial. Olha só, eu tenho esse escravo, mas eu sou bonzinho com ele. Eu pego a criança dele e mando para ser padre. Ou eu apadrinho ele, deixa ele brincar com meu filho. Só que essa é a visão, a gente falou, que o próprio Gilberto Freire era da elite pernambucana. Ok, mas agora vamos virar o jogo. Se eu sou aquela criança, se eu sou aquele pai, eu posso dizer que não? Não, eu não quero que você chegue perto do meu filho, eu não quero que você chegue perto de mim. O que aconteceria se essa pessoa resolvesse enfrentar? E o outro lado que a gente precisa pensar bem aqui era onde eu ia chegar, é uma questão da construção de valor.
a gente pensa em tudo isso, nessa questão dessa verticalidade. Se é algo vertical, tem um em cima do outro. Se tem um em cima do outro, tem um mais importante que o outro, ou que tem um valor a mais. E isso é uma coisa que a gente não pode ser que isso existe, isso foi colocado, tá? Isso foi construído de que existe uma valoração que as pessoas brancas valem mais daquela época, e você faz uma construção com isso. Porque aí você pensa assim, exatamente, tudo isso acontecia, tá? Tudo isso acontecia. Aí, beleza. 50 anos antes, exatamente como o Renan está dizendo, o tráfico já era ilegal, tá? Aí a gente chega, ou seja, as pessoas não podem mais ser trazidas para cá, mas elas ainda podem ser escravas até a abolição, tá? Quem já estava aqui, aí eu vou perguntar para vocês: o tráfico era ilegal, ele deixou de acontecer? Não, né? A gente tem Da mesma forma que a escravidão é abolida, e ainda continua acontecendo, porque não resta opção para quem foi liberto. A gente conversou também sobre isso. Ok, ganhei a minha liberdade, eu faço o que agora? Eu não tenho estudo, eu sou mal vista na sociedade, as pessoas olham para mim como se eu fosse uma coisa e não um ser humano. O que eu faço? Continuo trabalhando pro meu senhor escravo, que é o que eu fiz até agora. Entro, sou jogado nas ruas, sou marginalizado. O que acontece com esse pessoal? Qual a opção deles? Eles são libertos, mas a coroa concede para eles algum tipo de reparação. Não gosto muito dessa palavra porque eu acho que não tem reparação. Mas aquela coisa o que dá dignidade para uma pessoa? Mas assim, ó, dentro dessa, é exatamente nesse ponto da onde a gente sai, que é o fim da escravidão, que muitas pessoas pensam assim, inclusive é uma das melhores coisas da internet que eu já vi até hoje, são publicações sobre essa reparação histórica, né, afirmando que a sociedade deve, tá? A sociedade deve essa reparação para as pessoas. E aí os brancos vão lá e comentam embaixo: eu não devo nada para ninguém e eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um discurso bem comum. E aí a outra pessoa vai lá e comenta: não, Karen, mas não é você que deve, é a sociedade. Você está inclusa nessa conta, mas não é. Alguém Você falou. É beneficiado por essa situação. Alguém falou que era a Karen? Não, ninguém falou o teu nome, não é tu que tá devendo, mas você faz parte desse grupo. Mas, seguindo o que eu ia dizer, existem umas pessoas que têm uma certa dificuldade de pensar assim, a partir do momento que é legal, a partir da lei, que a lei pode dizer, somos todos iguais? Pode. Mas aí vamos dar um passo para trás para a gente ver a diferença entre nação e sociedade. A gente tem o que é uma nação? Uma nação é um país, é um pedaço de terra, tá? Circulado na mente das pessoas. Provavelmente a geografia já trabalhou território com vocês. A gente é quem define que ali, que naquela linha imaginária, é tal lugar, chamado de tal lugar, a gente vai se organizar desse jeito. Quem vai mandar é fulano. Parará. Isso tudo é uma coisa que a gente organiza na nossa cabeça. E aqui eu queria abrir outro parênteses também. Eu
Eu me engasguei, gente, mas eu não tenho Covid. É que eu passei remédio para inseto e fechei as portas. Não devia ter feito isso. Mas, enfim. Quando uma lei nova é criada e é aplicada, por exemplo, hoje está proibido crimes. Não existe mais crime. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim. Então, quando uma lei é criada, ela tem um tempo de adaptação, primeiro para ver se ela vai dar certo. E depois, ela pode dar 100% errado, mas ela nunca vai dar 100% certo. Ela sempre vai ter algumas adaptações que precisam ser feitas. Isso leva tempo, gente. Não é dessa semana para a próxima que a gente se dá conta dessas questões sociais. Mas para frente a gente vai ter uma aula de políticas públicas e daí a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas, enfim, essas coisas elas levam muito tempo, porque tudo que mexe na estrutura social, a gente viu esse movimento social, viu isso com o Durkheim, leva muito tempo. Porque as pessoas, elas precisam se adaptar e aí elas vão reagir de uma forma e a partir dessa reação a gente vai trabalhar com o resultado e o tempo vai passando. A gente trabalha com... Quando a gente estudou Durkheim, a gente viu que o crime ele é um regulador social. Quando o crime acontece, que a gente sabe onde a gente precisa trabalhar para tornar a sociedade melhor. Não estou dizendo que o crime é ótimo, que as pessoas deviam cometer crimes, mas na sociologia, o crime ele tem um papel, ele também é ato social, ele é um regulador social. É quando ocorrem crimes que, por exemplo, são criadas novas leis, são criadas novas regras. Voltar no tempo, nos Estados Unidos era crime uma pessoa negra bebendo um bebedouro branco. E aí foi cometendo esses, na época, crimes que se conquistaram. Teve todo o movimento pelos direitos civis. Então, sempre o crime ele vai ser ele vai ter um objetivo, ele vai trazer... Como eu posso explicar isso? Ele vai ter essa repercussão para gerar um direito. Às vezes pode ser, enfim, vão ter crimes de violência, mas aí a gente vai saber aonde que leis criar, que políticas públicas criar para trabalhar nesse aspecto. Não sei se vocês conseguem me entender. Façam perguntas ali na caixinha. Tô meio afogada aqui com esse SBT. Não, parei. É exatamente isso que eu ia, era onde eu ia chegar em algum momento, tá? Que é exatamente o que a Vitória colocou ali. É, quem vive, tá? A gente chegou nessa conclusão de que era uma estrutura vertical, tá? De que existia uma valoração. Quem, Vitória, se vocês estivessem acima, tá? Em cima da cabine, quem é que ia querer tá embaixo? Não estou dando desculpas. A questão não é essa, tá? Não é uma questão de querer. Mas quem realmente era elite, tá? A partir do momento que o Brasil se desvinculou da coroa, quem cuidava do Brasil e quem tinha que resolver os problemas era a elite que morava aqui, tá? Ou você vai dizer, eu já ouvi muitas dessas. Ah, o pessoal lá embaixo tá mal. De repente a gente vai lá, solta as correntes. Aí o que outra pessoa responde? Então vai lá e troca de lugar com ele.
isso não é uma desculpa do que aconteceu, ou foi uma coisa certa, mas é uma explicação do o que se deu É o depois. coercitivo do fato social. Às vezes você se vê coagido naquela situação. Tá? Ou seja, a gente não está dizendo aqui que os brancos foram obrigados a escravizar negros. A questão é a seguinte: a partir do momento que você tem uma relação aonde você está em cima, o que foi que os brasileiros, essa elite brasileira fez com essa, sempre tem a ideia de que o brasileiro é burro, mas isso foi uma coisa tão inteligente, e o inteligente não significa bom, depende de bom para quem, né? Bom para eles e todas as gerações. É que Dando um exemplo, desculpa, continua. é que a partir do momento que se quebra essa lei e se diz agora isto é ilegal ou todos são iguais perante a lei, o que eles resolveram fazer, tá? E isso vários autores, eu posso dizer o nome deles para vocês agora, escrever no chat, chegam a essa conclusão de que eles inventam um mecanismo chamado cultura, não que eles inventem a cultura, mas que eles enfiam na cultura esses mesmos valores para com que legalmente eles são iguais, mas em questões desses fatos sociais, dessas regras sociais, entende? Dessas leis sociais, e isso continuasse mantendo essa estrutura, essa parede, tá, que foi construída à base do racismo, em pé. Eu continuo em cima do muro enquanto eles continuam embaixo. E eu posso dizer que somos todos iguais. Vocês entendem a sacada dessa criação, que foi o que você tem uma trajetória de ter um grupo de pessoas subalterno. A partir do momento que estão te pressionando para que você faça isso, você simplesmente muda o jeito de fazer isso. Mas você continua fazendo. É a mesma coisa, e eu adoro esse exemplo. Por exemplo, estamos no Laranjal, tá? A água está imprópria para banho, tá? Porque alguém vai lá, mede e diz assim: olha, abaixo, olha, isso é completamente, eu não tenho a menor ideia do que eu estou falando, tá? Mas faz sentido. Você vai lá, pega a água e diz assim: o número que devia estar aqui para a água dar para banhar tem que ser abaixo de 10, tá? Essa é a regra. E aí tá em 15, beleza? Dentro dessa regra de que só dá para tomar banho abaixo de 10, não dá para tomar banho. Aí vai alguém lá e diz assim: olha, mudamos os parâmetros e agora a água dá para tomar banho. O que foi que aconteceu? Mudaram a água do Laranjal? Não. Simplesmente foram lá e disseram: não, abaixo de 20 dá para tomar banho. As coisas continuam. Troca a regra, mas o fato permanece. Exatamente. Por isso, diga. Aí eu vou te dar o teu exemplo que tu queria falar. Pode falar. Não, eu acho que esse exemplo foi muito melhor. E uma coisa que acontece no Brasil é que a população admite que no Brasil tem racismo. Mas eu não vou admitir que eu sou racista. Tem racismo, mas é o outro lá, não sou eu. Por quê? Porque se tem essa cultura de que não é certo, não é legal, não é bem visto ser uma pessoa racista. Então, a gente tem aqui o racismo velado, o dito pelo não dito, que aí é o conceito que a gente foi a chamada, isso, a chamada da aula, que é o racismo à brasileira, que é aquele racismo que não é tal qual nos Estados Unidos, que houve a segregação regida por leis, que é aquela coisa, aqui eu vou usar aquela expressão, a brasileirada de
Eu não sou racista, mas se alguém contar uma piada na minha frente racista, eu não vou falar nada e eu vou dar risada, mas eu não sou racista. Ou, por exemplo, no meu emprego, eu tenho uma empresa e aí vão duas pessoas com a mesma qualificação, uma pessoa negra e uma pessoa branca. Eu não sou racista, mas eu vou contratar a branca porque fica melhor para a minha empresa. A imagem da minha empresa não pode passar por isso. Por quê? Porque a população negra ficou com esse estigma de ser uma população violenta, de ser uma população que não tem escolaridade. Foi criado esse estigma e cada vez que a gente toma essas atitudes, a gente reforça eles. Cada vez que a gente grita, as cotas não deviam existir. Não deviam existir cotas no trabalho, na universidade. A gente reforça isso, porque a gente já viu que não teve nenhuma reparação pós-escravidão que recolocasse a população, que é mais de 50% da população do Brasil, no mercado. Eu trouxe alguns dados aqui e olha só. Deixa eu explicar o que é. Só, o rapidinho. link. Eu só deixa eu explicar o que é o link. Dá teu link, dá teu jabá. Esse link aqui é de um estudo que a Unicamp fez dentro da própria universidade, tá? Onde eles chegaram à conclusão de que o rendimento dos estudantes de cotas, tá? Das políticas de inclusão, tem o mesmo rendimento médio e algumas vezes melhor do que aqueles que não entraram. Então, simplesmente vir com esse discurso de que as cotas são racistas, tá? Não, não. Se informa antes de vir dizer isso. Pode, siga o baile. Sim, porque a gente ouve muito. Só dá um ok que tá me ouvindo, porque parou tudo aqui pra mim. Tá me ouvindo? Tá. Porque a gente ouve muito isso. Não, porque a cota, ela reforça que precisa de uma força, de uma ajuda para conseguir isso. Mas não, pessoal, mais de 60% da população carcerária no Brasil é negra. Olha só, agora eu vou dar os meus dados. No mercado de trabalho, 47,3% desculpa, das pessoas em ocupação de trabalho estão em situação de trabalho informal, enquanto a população branca que está ocupada, ou seja, que está trabalhando, está em situação informal de 34,6%. Então, olhem a diferença. Por exemplo, das 500 empresas do Brasil com o maior faturamento, só 4,9% das lideranças são negras. 4,9%. Vocês têm noção de como isso é pouco? Aqui mais. Em 2018, o faturamento per capita da renda doméstica da população negra estava em R$ 934, enquanto da população branca estava de R$ 1.846. O valor dobra. A mesma coisa, situação de pobreza. Quem é que está em situação de pobreza no Brasil? 15,4% são brancos, enquanto 32,9% da população
preta está em situação de pobreza e de extrema pobreza, que é as pessoas que vivem com menos de R$ 5 por dia. 3,6 são brancos, enquanto 8,8 são pretos. E agora eu quero trazer um dado que a gente falou das cotas. As primeiras cotas elas foram instituídas em 2003 na universidade. Em 2018, pela primeira vez, 50,3%, ou seja, mais de 50% da população dos alunos, desculpa, estou falando população, da universidade pública foi de negros. Então, isso é resultado do que, se não é das cotas? As cotas, elas não estão aí para tirar a vaga de ninguém. Se você ficou sem vaga, é porque você não fez nota suficiente, podia ter estudado mais. As pessoas que estão lá porque passaram cotas, são pessoas que estão recebendo uma reparação social. Olhem só esses dados que a gente deu. Alguém ainda tem coragem de dizer que as oportunidades são as mesmas, que as chances são as mesmas? Não são. Quem se beneficiou com isso é óbvio que eu, que o Lucas, que a Chiquinha, que o Marianinho não escravizaram ninguém. Mas a gente está se beneficiando disso e a gente tem que reconhecer o nosso privilégio nessa questão. Só continuando a questão das cotas, existe uma coisa para. Porque aí a gente dá esse dado. Só um parênteses. Esses dados são do IBGE, não são das vozes da minha cabeça, que são muitas, mas no caso nunca me dizem um dado certo. Então eu vou lá no IBGE, que é o dado certinho. Nossa, podem acessar isso. São os do ano passado. Queria muito que as vozes da minha cabeça me dessem dados, imagina. Nossa, tá lá numa explicação e tal coisa. E fosse certo, né? Porque tem que ter um certo embasamento. E embasamento, gente, vocês sabem como é que funciona, né, essa questão de dados, né? Vou tirar os dados de um site que tirou da onde, né? Que tipo inventou, ou que porque alguém disse, ou porque não tem uma certa comprovação. Vocês precisam saber o rastro desse dado, como que ele foi coletado e essas coisas, porque simplesmente dizer que as coisas têm embasamento, sendo que elas não têm um embasamento científico, não foi uma pesquisa, não foi uma história de vida, isso não é bem... Aqui para o pessoal que vai fazer o Enem, não tem certeza do fato, não tem certeza do dado, não cita. E é melhor que citar errado. Fala sobre outra coisa que você se lembra, que você tem certinho na sua memória, mas não inventa dado, porque isso vai deixar vocês, vai tirar muito ponto de vocês e, enfim, não é legal. As pessoas conferem os dados das provas. Mas comentando sobre a questão dos resultados das cotas, tá? Aí as pessoas podem vir, né? Porque enquanto a gente aqui sempre tem que pensar no argumento de resposta que alguém vai dar. Tá, mais de 50% hoje em dia que entram nas universidades particulares são negros. Resolvemos o problema? Podemos tirar as cotas? Não, gente, não é assim que funciona. Entrar na universidade, porque eu sinto muito contar isso para vocês, tá? Sinto muito, e eu espero que isso não diminua a força que vocês têm de fazer o Enem, que não deveria estar aí, né? Mas, tá? Entrar e vai dar tudo certo, e vai terminar e vai sair. Só que existe muita evasão, tá? Nos cursos. O nosso curso é um curso que tem muita evasão. O último dado que eu vi foi de 62%.
Entrar não significa... Não adianta só a vaga. Tem que dar para a pessoa as condições dela ficar ali. Por exemplo, se eu saio lá, olha, eu saí dentro do estado, mas enfim, saí do outro lado do estado para Pelotas para fazer a universidade. Vou precisar morar em algum lugar, eu vou precisar comer em algum lugar. E essas condições, se eu não tenho uma família que consegue arcar isso, eu preciso, assim como eu ganhei a cota, dessas condições para mim conseguir fazer uma universidade tranquila, fazer um curso tranquilo, para que eu não fique o tempo todo. Imagina como você vai fazer uma prova pensando, amanhã eu vou ter dinheiro para pagar o meu aluguel, eu vou conseguir comer. Então tem todas essas questões. As pessoas acham que você entrou na universidade é só estudar e ser feliz. Você tem muitas coisas que vão te tirar ali da sala de aula e te colocar no outro lado. Isso não é para desmotivar. Isso não é para desmotivar. É para justamente mostrar que, inclusive, valorizar as pessoas que estão lá dentro. E não é fácil, como dizem que é. Por exemplo, no nosso curso, eu sempre ouço, mas é só ler as coisas. Não. É só Você dar tem o dinheiro para ir para pegar o ônibus hoje, e aí pensa assim, eu vou ler o texto da semana que vem, mas eu sei se eu vou ter dinheiro para pegar o ônibus semana que vem, tudo isso que eu Eu estou vou fazendo estar falha. aqui semana que vem. Então, as coisas não são simples. Mas assim, nós temos 8 minutos, eu tenho mais alguns links para mandar para aí. Deixa eu mandar, não sei se a Sami tem muita coisa ainda para falar. Não, os meus dados foram dados. Eu mandei Meu 2 pai links. chegou aqui, desculpe. Aqui tem 2 Enfim, links. Só deixa eu explicar meus links. Deixa eu explicar meus links. explica teus links. A questão 2 links tá dentro daquela ideia toda de que a gente falou sobre uma imagem que é construída, tá? Culturalmente em cima dessas pessoas, em cima da população negra, tá? De que essas pessoas têm um conjunto de características que você fica, como é que eu posso dizer, que são pré-colocadas. Sempre se acha que as pessoas são violentas, que elas não têm nenhum tipo de civilidade, que não têm educação, que não têm, que são perigosas, que têm má índole, tá? Aí aqui nós temos 2 links. O primeiro, tá? São 6 objetos que a polícia achou que era uma arma, tá? E o outro são o desenvolvimento desses casos, tá? De pessoas que foram mortas por policiais militares que confundiram objetos com armas e continuam sem solução. Tá? A ideia aqui desses links é apresentar para vocês o quê? Tá? Essa periculosidade que é vista nas pessoas, tá? Antes de qualquer outra coisa. Isso não é uma discussão, tá? A gente não tem como, nem em 6, nem em 1 hora, talvez nem em 24 horas, fazer uma análise e conversar com vocês sobre essa questão da polícia. Tá? A questão não é essa. A questão é isso aqui. É uma imagem que é criada e é isso que a gente precisa que vocês entendam. Essa marca cultural que foi enfiada no lugar da legalidade. Que foi o exemplo que a gente já tinha dado para vocês antes. Diz aí alguma outra. Eu estava vendo um documentário super interessante também que trata essa temática. Eu vou tentar baixar ele para colocar lá no nosso drive. Que traz a pessoa, a população negra como
Pode ser jogador de futebol, pode ser sambista, pode fazer festa, pode fazer música, pode fazer esporte. Mas e aí a pessoa ser um líder político, um empresário, ocupar cargos executivos. E aí é que a gente vê essa demonstração desse racismo brasileiro. Mas como assim? Como assim você quer ser branco? Isso é uma profissão de brancos. Ou também, nesse documentário traz essa situação de uma pessoa que já está nesses cargos, que ocupa esses meios, e aí ouve muito: ah, mas você nem é tão preta assim, você é até meio branco. Quer dizer, quando a pessoa ela passa para esse lado, que são poucas pessoas ainda, infelizmente, que ocupam esses locais, aí ela tem outra conotação. Coisa que em outros países que define isso é realmente a questão da raça. Se você é aquilo, você é aquilo. Mas aqui no Brasil não. Isso vai depender um pouco do status, de onde você está encaixado, de com quem você está falando. E mesmo que você seja negro, se você estiver ocupando esse espaço, a sociedade vai dizer: ah, mas não é tão negro assim. Então, de repente ele tem alma branca. Quem já ouviu essa expressão? Horrível. O Renan fez uma pergunta ali. Por que a população branca segue uma religião africana e despreza o negro? Porque o Brasil, tá? E isso a gente vai ter uma aula só sobre o brasileiro, tá? E existe uma coisa, Estudado, e quem faz isso? né? É que isso é uma coisa que acontece em todo o Brasil, tá? Que é a falta de coerência de uma certa como é que eu posso dizer? Não que não exista um padrão, tá? Existe um padrão, mas o padrão é essa falta de coerência, tá? Mas é exatamente isso, né? É exatamente isso. Eu gourmetizo tudo que veio. Eu vou lá na Bahia, eu danço meu axé, eu vou no terreiro. Eu pulo as 7 ondinhas, mas o pior de tudo isso... Eu peço proteção pro meu orixá, mas na hora de reconhecer que isso pertence à população negra, aí não. Porque não. eu gosto disso, eu quero embranquecer essas simbologias, esses símbolos. E o melhor exemplo para isso, gente, pesquisem agora no Google uma imagem da Iemanjá. As principais imagens e as imagens que vocês têm na cabeça de vocês é uma mulher branca. Ela é uma deusa africana. A gente embranqueceu a Iemanjá. E é o melhor exemplo para isso. Eu descobri que ele era negro depois de adulta. Quem? O Machado de Assis. Não, também. Sim, teve uma aula muito interessante da literatura no ano passado, um aulão, sobre a personagem negra na literatura. Quer dizer, ele fez um livro tão bom que agora ele é branco. Eu não vou mais contar que ele era negro. E um outro exemplo disso é a Beyoncé. Vocês talvez não tenham idade para isso, tá? Mas existe uma piada, tá? Uma certa, alguns anos atrás, de que existia um ponto na carreira da Beyoncé de que ela virou negra, tá? Porque nas músicas dela, em toda a apresentação dela, em algum momento nenhum, ela falava sobre questões raciais no início, tá? E a partir do momento em que ela quebrou isso e começou a falar dessas coisas, começou a se ver a Beyoncé, principalmente no Brasil, como uma pessoa negra. Eu lembro do choque.
Eu tive esse choque. Mas como assim a Beyoncé negra? Não era uma coisa que eu tinha parado para pensar antes. Um exemplo perfeito de como que a gente vê as coisas relacionadas à raça. E foi tá aí, ó, a Mas Franciele vários artistas, né? Porque antes da gente começar a ter essas discussões, você chegar lá era você tá fazendo parte do branco, passar por esse processo de embranquecimento. E daqui a pouco, mas peraí, que não tá certo. E aí começou essa discussão de, enfim, as coisas são o que são. E a gente não pode estar mascarando porque é uma sociedade que discrimina, que não aceita. Mesmo que negue, é a realidade. A gente precisa trabalhar com a realidade. Renan, eu vou responder a tua pergunta, eu espero que tu volte semana que vem. Para a gente responder a tua pergunta, eu acho que ela tem bastante. Dá pano para muita coisa. Na aula que hoje não vai dar tempo. Fiquem assim, gente, amados. Venham, façam perguntas. Meu Deus, meu sonho se realizou hoje. Que a gente possa seguir isso e dar resposta. Só vou mandar um último link, tá? Para quem é de Pelotas, eu espero que talvez sejam todos. É um documentário sobre a Praça Coronel Pedro Osório, tá? Que é um documentário, é uma praça daqui que a gente não conhece a história dela. E a história dela, a história da praça, é a história do povo negro brasileiro. O brasileiro pelotense. Tá? Então, é bem interessante para quem é daqui, é pequeno e fala muito sobre essas coisas que a gente estava falando, saber que as primeiras árvores plantadas na praça foram plantadas por um escravo de uma família conhecida daqui, né? E várias outras questões de que quem construiu Pelotas, e a gente ainda tem toda essa... vários prédios históricos foram construídos por pessoas negras, mas você entra nos lugares, só tem aqueles quadros brancos que moraram lá, tá? Tomar de volta a verdade de como foi construída a nossa cidade e dar, desvelar, né, as E coisas. é isso, né, pessoal? Mesmo que a realidade seja vergonhosa, é só aceitando ela que a gente vai entender o que fez de errado para conseguir mudar. Não é negando, se esquivando, que a gente vai conseguir mudar essa realidade. É aceitando e vendo o que fez de errado, assumindo. Porque quando a gente naturaliza uma coisa, e isso é uma coisa que a gente já conversou em várias outras aulas, eu sei que a gente está no fim do tempo, mas quando a gente naturaliza algo, quando a gente diz, que nem Locke, ele disse, propriedade natural, então a gente nem fala disso, a gente não toca nela. Quando a gente toma algo como natural, a gente não fala mais sobre isso, a gente não pode tomar essas coisas como naturais. Tem que continuar conversando. E aí vamos encerrando, que agora, hoje eu acho que a gente tem aula de inglês depois. É o Lucas que tá por aí, eu acho que é espanhol. Hablas espanhol, querido? Não, gente, a gente agradece vocês muito por terem vindo. Voltem, façam perguntas, estejam presentes. E isso que a gente faz aqui é por vocês, tá bem? Obrigada, pessoal. Beijos, beijos.